Nós dizemos isso e parece que é assim mesmo. Que o desaparecimento de pessoas é o crime perfeito porque não há um corpo de delito. Porque para os policiais ou as autoridades dizem, com certeza foi embora com o namorado, com certeza está envolvida em coisa errada, com certeza volta daqui a pouco. Você tem certeza de que não sabe para onde ele foi? Quer dizer, diziam que eu estava escondendo meu filho. O desaparecimento forçado de pessoas é uma morte lenta, porque nos corrói dia e noite no pensamento. Todos os dias, a todo momento, ficar pensando onde ele está. Como ele está? Se ele está com frio, será que tem que se cobrir? Se ele está com fome, será que vão dar comida para ele? Será que ele ao menos pode beber água? E se estiverem torturando ele? E se ele já morreu? A gente se conforma em encontrá-los. Não, e como diz aquele meme, querer encontrar culpados agora, aí já é ganância. Não, dado o sistema de corrupção, de cumplicidade que existe por parte das autoridades com o crime organizado. O México atravessa uma grave crise de violência e segurança há vários anos. A coleta de histórias de atos violentos, de desaparecimentos e assassinatos de centenas de pessoas em diferentes estados do país nos faz perguntar: até quando tudo isso vai continuar? E o fato é que os desaparecimentos forçados no México estão aumentando cada vez mais. Em média, são registradas 40 pessoas desaparecidas por dia. A incapacidade do país diante desse crime é clara e afeta todas as famílias que sofrem por não saber onde está seu familiar desaparecido. Então, neste vídeo, Maria Luísa nos conta sobre o dia em que seu filho João de Deus saiu de casa com alguns amigos para fazer alguns recados. E sem nenhuma explicação, desapareceram sem deixar nenhum rastro. A luta entre o desespero de saber o que aconteceu e a falta de resposta por parte das autoridades a levou a embarcar em um caminho por conta própria em busca da verdade. E assim criou o coletivo Voz dos Desaparecidos em Puebla. Sou Maria Luísa Núñez Barojas, fundadora do coletivo Voz dos Desaparecidos em Puebla, mãe de Juan de Dios Núñez Barojas, que foi vítima do crime de desaparecimento forçado de pessoas na sexta-feira, 28 de abril de 2017, junto com seus amigos Abraham e Vicente Basurto Linares. Bom, no meu caso, meu filho naquela época já tinha 23 anos, era um adulto. Ele tinha saído, era sexta-feira. Nesse dia, ele tinha saído com Abraão e Vicente, eram rapazes com quem ele se encontrava ocasionalmente. Por laços de família, por afinidade. Nós somos de uma comunidade bem pequena do município de Palmar de Bravo, no estado de Puebla. Minha comunidade, ou meu povoado, se chama Tehuitzo, é uma comunidade totalmente rural. Não há serviços médicos nem nada do tipo. Para tudo é necessário ter que sair, então para os distritos judiciais Tecamachalco, Tehuacán, a própria Puebla. E bem, naquele dia ele tinha que fazer alguns pagamentos de um compromisso que tínhamos para o final de semana seguinte. Ele saiu de casa por volta das 14h. Eu me comuniquei com ele por volta das 21h30 da noite. Foi a última vez que falei com ele. Na verdade, a gente já estava preocupado. Ficar fora até tarde? Agora já são 9 da noite, 9h30, e para nós já era tarde. Por causa do perigo que existia na nossa região devido à insegurança. Ou seja, já era um município onde você podia ser assaltada. O mesmo acontecia às 7 da manhã, às 10 da manhã, à 1 da tarde ou às 10 da noite. Então, automaticamente, as pessoas meio que já tinham se autoimposto um toque de recolher. Depois das 6, 7 da noite, normalmente ninguém mais saía de casa, muito menos da sua comunidade, porque era muito perigoso. Acima de tudo, corríamos o risco de sermos assaltados ou de sermos pegos em um tiroteio. Nesse dia, meu filho tinha saído da cidade. Naquela hora em que falei com ele, 9h30 da noite, ele me disse que já estava indo para casa. Ele estava em Quacnopalan, é uma comunidade que é uma passagem obrigatória para nós. Fica exatamente a 15 minutos da minha cidade, mas havia uma barreira e não deixavam ninguém passar.
Então isso o obrigava a dar a volta pelo município vizinho, que é Cañada Morelos, o que fazia com que ele levasse o dobro do tempo para chegar em casa, ou seja, de 30 a 40 minutos. Mas também se trata de uma estrada estadual, em grande parte estadual, muito deserta, escura e extremamente insegura. E bom, meu filho não chegou, né? Eu fiquei esperando por ele e nós ficamos esperando em casa e ele não chegou. Pensamos que ele poderia ter ficado com os amigos porque ele estava com Abraão e Vicente, que talvez, por já ser tarde, ele decidiu ficar na casa deles. O fato de ele não atender mais o telefone porque sempre caía na caixa postal? Bem, eu pensei que talvez a bateria tivesse acabado ou que ele estivesse em algum lugar sem sinal. Mas eu nunca imaginei que algo grave pudesse estar acontecendo. Bem, no dia seguinte, porque além disso é impossível procurar à noite, então foi no dia seguinte, bem cedo. Começamos a procurar com a família, começamos a procurar com os amigos dela. Na minha cidade é muito pequena, todo mundo se conhece, mas ninguém sabia dele, os amigos dele, ninguém tinha visto, ninguém sabia, ninguém tinha se comunicado. Fomos procurar na casa de Abraão e de Vicente, eles também não estavam lá, não tinham chegado, não tinham se comunicado. Então isso foi muito alarmante para mim, porque meu filho, embora já tivesse 23 anos, era um adulto. Eu não precisava ficar levando ele pela mão, mas ele sempre fazia questão de manter contato comigo sempre. Se ele ia para uma festa, porque meu filho adorava dançar, adorava música, sair com os amigos. Se ele ia ficar sem bateria, ele avisava: "Mãe, estou com tal pessoa, estamos em tal lugar, já estou sem bateria. Se você me ligar, entre em contato com esse número." E ele me dava o número da pessoa com quem ele estivesse. Mas nunca era de ficar sem bateria. E ele não me avisava, ou com quem ele ia estar e ele não me avisava. Então, para mim, era preocupante, porque eu penso, sim, é verdade, né? Ele já tinha 23 anos, mas eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Acho que quando se é filho, nunca se é adulto o suficiente. Para que uma mãe que nos ama, um pai que nos ama, pare de se preocupar com a gente. E isso aconteceu com Juan de Deus. Ele era um adulto de 23 anos, mas era um adulto que amávamos com toda a alma, e então a gente sempre se preocupava com ele. E bem, a partir daí, ele não voltou mais para casa, não soubemos mais nada dele. Durante todo aquele sábado, desde cedo, quando já dava para ver a luz do dia, começamos a procurá-lo. Com a família de Abraão e de Vicente. Nós dividimos a busca, fomos procurar em todas as delegacias da região da Polícia Municipal, mas também nos destacamentos que havia da Polícia Militar. Naquela época ainda existia a Polícia Federal de Estradas. Também procuramos lá. No caso de Vicente, porque ele era um militar ativo, no dia do seu desaparecimento ele estava lotado no 24º Regimento em Tehuacán. A família dele foi procurá-lo lá pensando que ele teria se apresentado, o que não aconteceu. E bom, a partir daí foi uma busca incessante, mas ao mesmo tempo infrutífera. Como já, era muito preocupante para mim, porque não era normal essa falta de comunicação com meu filho, e que ninguém o tivesse visto. Que ninguém soubesse me dizer nada sobre ele, porque ele era muito sociável. Então não era normal. Então, no domingo, fizemos a denúncia juntos, os pais de Abraão e de Vicente e nós. E aí começou o nosso calvário jurídico entre as instituições. Passou-se mais de um ano e nós fornecíamos nossas próprias investigações. No entanto, não havia acompanhamento por parte da promotoria. Nossas próprias buscas em campo. A verdade é que pessoas da minha comunidade, senhores, senhoras, jovens, se juntavam para nos ajudar, para procurá-lo, nos caminhos, nas ravinas, no morro, porque naquele momento a insegurança predominava no meu município, na minha região, e normalmente todos os dias encontravam pessoas sem vida, jogadas em algum caminho, carbonizadas, torturadas. E mesmo que a gente não quisesse encontrar meu filho, mas tínhamos que procurar, descartar que ele estivesse lá, e o objetivo era encontrá-lo. Procuramos em hospitais. Pensei que talvez, por assaltarem eles, tirarem a caminhonete em que estavam, porque ele não levava mais do que 3.000 pesos em dinheiro.
que talvez por terem levado a caminhonete dele, eles poderiam ter machucado gravemente, poderiam ter deixado eles ali jogados ou causado um acidente, sabe? E bom, buscamos tudo o que nosso instinto, nosso bom senso nos leva a esgotar naquele momento. E então, assim se passou mais de 1 ano e meio, sem que houvesse avanços nem na localização e muito menos no inquérito. E então, o que eu fiz naquele sábado, quando ele já não chegou em casa, bom, ele já não chegou na sexta à noite, para o sábado às 9 da noite. Eu publiquei no meu perfil do Facebook a busca pelos 3 meninos e então publiquei meu número de telefone. Então, agora eu entendo e depois aprendi que as redes sociais vão te direcionando através daquele famoso algoritmo, né? Que o que você publica é o que te compartilham. E o que depois como se diz, te joga, está te bombardeando de informação. E então é assim que eu começo a receber informações sobre a busca por pessoas desaparecidas. Mas em outros estados, através de coletivos, os coletivos de Guerreiro, os coletivos de Veracruz, principalmente os coletivos do Norte. E então, nesse momento, estava no auge por causa do desaparecimento dos 43 estudantes normalistas de Ayotzinapa. E eu tentei buscar ajuda através deles. No entanto, isso não foi possível porque eles estavam focados no tema deles. Mas, além disso, não estamos territorialmente e no tempo não há uma distância enorme. E é muito difícil que a gente consiga nos transportar tão facilmente de um estado para outro e principalmente tão distantes. Então, mas depois acho que liguei para a Comissão Nacional de Direitos Humanos e lá me deram o número de telefone de uma ativista. Uma pessoa por quem, claro, tenho muito carinho, Júlio Mata. Ele é um ativista desde 68 e acompanhou muitos casos de desaparecimentos forçados em Atoyac, Guerreiro. Entre eles, o caso de Rosendo Radilla, que é um caso muito importante em relação aos direitos dos desaparecidos em nível nacional. E ele só falava comigo por telefone porque eu não o conhecia. Maria Luísa, faça um coletivo, faça um coletivo. Eu não queria ser um coletivo. Eu nem sequer entendia o que estava acontecendo com meu filho, nem sequer entendia como meu filho estava desaparecido. Sem deixar rastros, eu nem sequer entendia se uma pessoa a menos, como 3 pessoas, podiam estar desaparecidas sem deixar rastros. Literalmente como se a terra tivesse engolido eles. Então, muito menos eu ia entender o que era um coletivo. Eu não queria um coletivo. Eu não entendia que o problema do desaparecimento do meu filho não era um caso isolado. Naquele momento, eu não entendia que era um problema sistêmico e que naquela época já havia mais de 60 mil desaparecidos em todo o país e mais de 1.600 no estado de Puebla. Quando ninguém falava sobre o desaparecimento aqui no estado de Puebla. E então, praticamente depois de 1 ano e meio em que todos os meus esforços para mim já tinham sido inúteis, eu me resignei a fundar um coletivo e pensei que era para ajudar outras mães que estivessem na minha situação a encontrar ou buscar seus desaparecidos. Digo algo irônico, porque nem eu mesma tinha conseguido encontrar meu filho. Então, como eu poderia ajudar outras mães a encontrar os delas se eu não tinha conseguido? No entanto, já convoquei pela primeira vez uma manifestação pacífica como coletivo. Para o dia 30 de agosto de 2018, que é o dia em que se comemora o Dia Internacional do Desaparecido. E então? Bem, eu sou muito ruim para muitas coisas, mas para mexer com redes sociais e essas coisas de tecnologia são coisas que não são fáceis para mim. E então eu só fiz uma convocação no Word, porque eu trabalho muito no Word. Só isso que eu fiz, sabe? Sem imagem, sem nada. E nesse dia chegamos 14 famílias. Procurei os números de telefone deles nas redes sociais, porque em Puebla já havia 1.600 desaparecidos, mas todos nós estávamos dispersos. Cada um buscava individualmente, dentro das suas próprias possibilidades, mas não nos conhecíamos. Eu não conhecia ninguém além da mãe de Abraão e de Vicente.
Por sorte ou azar para mim, naquele momento cometemos o erro. E digo erro porque depois isso acaba sendo contraproducente, pois a partir daí começamos a receber ameaças, tentativas de extorsão. Publicar nossos números pessoais, então? Bem, isso me ajudou naquele momento porque fui identificando eles não anotando e comecei a ligar para cada um dos números deles. E eu já sabia que naquela hora eu desconfiava de todo mundo porque eu não sabia o que tinha acontecido com meu filho. Quem eram os prováveis responsáveis? Bem, eu desconfiava de todo mundo e achava que com todas as famílias acontecia o mesmo. E então, para que eles não pudessem atender o telefone e me ouvir, eu perguntava quem era e o que estava acontecendo. E bom, foi assim que aconteceu. Fiz mais de 30 ligações. No entanto, só chegamos a 14 famílias. Aparentemente somos bem poucas, mas de não conhecer ninguém e sendo a primeira tentativa, achei que foi uma ótima resposta. Nos encontramos lá, em frente à Procuradoria-Geral do Estado de Puebla. Na capital de Puebla, e começamos a trocar nossas experiências, a nos conhecer. E então acho que esse vínculo de ter um familiar desaparecido gerou confiança e sabíamos que podíamos conversar com tranquilidade e liberdade. Porque acreditávamos que não era possível que alguém que estivesse vivendo essa situação pudesse nos fazer mal. E nos abrimos com essa confiança e então combinamos nos encontrar pela segunda vez 2 meses depois. Por que decidimos isso? Porque todas começaram a concordar. Eles não quiseram registrar minha denúncia imediatamente. Me pediram dinheiro, diziam que eu tinha que levar os documentos ou os ofícios do processo. Me tratam mal. Me perguntavam-se então com quem seu filho andava, ou se eu era mãe de uma menina. Ah, com certeza ela foi com o namorado, amanhã ela volta. Ou se fosse um homem, como no meu caso, os policiais me perguntavam: senhora, com o que seu filho trabalha? Pois por que deixou ele sair? Pois porque não cuidou dele. Então, e diziam que não me informaram sobre meus direitos, não me designaram um assessor jurídico, nem sequer me deixam tocar na pasta de investigação ou no processo. Porque as famílias também não conhecem seus direitos. Todas têm uma folha de direitos assinada na pasta de investigação, todas, mas ninguém explica para elas. E nesse momento, os familiares só assinamos porque sabemos que temos que assinar, mas na verdade, muitas vezes nem conseguimos compreender o que estamos fazendo naquele momento. Porque o Ministério Público normalmente não tem o cuidado, a diligência de fazer seu trabalho com essa responsabilidade, eles só nos dão para assinar. E então, eu vi que diziam: eu já falei para eles entrevistarem tal pessoa que tenho essas testemunhas e eles não me dão atenção. E não pediram as câmeras e não deram seguimento ao telefone e não fizeram isso e não fizeram aquilo. E só omissões e maus tratos por parte das autoridades da promotoria. Com todas as famílias naquele momento, com todas. Então dissemos, bom, mas também para aquele momento já existia uma lei geral sobre desaparecimento de pessoas que foi aprovada em novembro de 2017 e as famílias não a conheciam. E em Puebla era letra morta, não aplicavam. Então, e essa lei diz que cada estado deve criar uma promotoria especializada para investigar o desaparecimento de pessoas. Que cada estado deve criar uma comissão de busca para implementar ações de busca imediata. Que deve haver uma lei estadual sobre o desaparecimento de pessoas. E em Puebla nada disso existia. E então foi como um divisor de águas para que pudéssemos estabelecer um caminho a seguir. E dizer, bom, então primeiro nós temos que impulsionar, pressionar para que essas instituições sejam criadas e exista uma lei. E paralelamente começamos a trabalhar os familiares, bem como essas atividades. E foi assim mesmo. Como na segunda vez que nos reunimos, que foi em outubro de 2018, já chegamos a 23 famílias. E aos poucos mais pessoas foram se juntando. Minhas companheiras, as tias de Michelle Jimenez Toxtol, elas trabalham muito com as fichas de busca.
Minha companheira Susana trabalha nas redes sociais e começamos a dividir as atividades. A grande maioria das famílias participa nas ações midiáticas, marchas. Ficamos em um protesto de 46 dias, de 15 de julho a 24 de agosto de 2021, exigindo que fosse aprovada a lei estadual sobre desaparecimento de pessoas em Puebla. Conseguimos que essa promotoria fosse criada praticamente de maneira imediata. Naquele momento, começou com 3 agentes do Ministério Público para atender 1.600 inquéritos, pois é humanamente impossível. Digo, naquele momento não, o promotor que ficou responsável pelo meu caso, que é José Ávila Garcia, durante 10 meses não fez absolutamente nada no meu processo. Então foi assim que aconteceu com a gente, apesar das conquistas, mas as omissões continuavam acontecendo. E bom, hoje temos acompanhado de forma intermitente, pelo menos de forma intermitente, de repente, de diferentes maneiras, 100 casos de pessoas desaparecidas. Conseguimos encontrar algumas pessoas com vida e a maioria sem vida. Entre eles, Abraão, Vicente, meu filho. Outros filhos do coletivo. Um relatório de denúncia por parte do Comitê contra os Desaparecimentos Forçados aponta o crime organizado como principal responsável pelo aumento desse crime, em conluio com servidores públicos, sejam federais, estaduais ou até municipais. A colaboração que ocorre em muitos desses casos se dá de diferentes maneiras. Uma delas é por meio da detenção injustificada das vítimas, para depois entregá-las aos grupos criminosos. E a outra é quando as vítimas são levadas contra a sua vontade por homens armados. Então esse pode ser o motivo da deficiência que existe nas investigações e a pouca resposta ou a ausência total de resposta das autoridades para buscar as vítimas ou os responsáveis. Assim, enganando erroneamente os familiares ao dizer para esperar vários dias para fazer uma denúncia formal. Que às vezes aconselham que eles mesmos procurem as pessoas desaparecidas e às vezes deixam claro que não têm o necessário para iniciar uma investigação. E é assim que as famílias assumem a responsabilidade de buscar por conta própria, não importando o quão expostas estejam aos perigos que possam encontrar. E criando coletivos onde possam apoiar uns aos outros na busca por seus familiares desaparecidos. A partir das nossas próprias investigações, neste caso foi uma investigação pessoal, totalmente à parte da promotoria, porque também não confiamos. Então, informação anônima. Uma pessoa entrou em contato comigo, me deu pistas de onde meu filho poderia estar e também recebi uma ligação anônima, que me disse, com essa certeza, seu filho passou isso junto com os amigos dele e estão em tal lugar. Ele me deu pistas e nós chegamos a esse lugar. Então eu já fui, peguei informações, tirei fotos. Eu reuni todas as informações que pude, que me permitissem analisar o que aconteceu naquele momento. Praticamente 5 anos atrás. E então, já com todas as informações organizadas, eu as enviei para a promotoria. Porque se já é um local de descobertas, então já deveria ser. Necessariamente as autoridades devem intervir, porque para um processo de identificação precisamos que as autoridades participem. E aí eu já não tive margem de manobra para fazer isso à margem da promotoria. Então nós chegamos lá, trabalhamos aproximadamente por 4 meses nesses lugares e conseguimos encontrar o Abraão, o Vicente, o meu filho, mas encontramos mais 3 pessoas. Vê-lo brincar, fazer piadas com seus amigos, com Abraão, com Vicente. E infelizmente isso já não foi possível. A criminalidade, esse maldito Estado que não funciona, tiraram nossos filhos de nós. Por parte das autoridades, continua havendo omissão, apesar de terem sido fornecidas informações importantes. Há algo que sempre acontece, se diz em termos legais, o corpo do delito. Qual é o corpo do delito em um homicídio? Bem, o corpo já é inerte. Qual é? O corpo do delito em um caso de abuso sexual, de estupro. Bem, o ultraje que a vítima sofreu fisicamente. Qual é o corpo do delito em um sequestro?
Bem, a privação ilegal da liberdade, mas qual é o corpo do delito de um desaparecimento? Não existe, está desaparecido. A vítima direta não está presente. Que me diga, eu estava em tal lugar, mãe, quando te liguei e encontrei uma barreira policial e foi nessas circunstâncias. Então, é por isso que nós, e parece que dizemos isso, e parece que é assim mesmo, que o desaparecimento de pessoas é o crime perfeito porque não há um corpo de delito. Porque para os policiais ou as autoridades dizem, com certeza foi embora com o namorado, com certeza está envolvida em coisas erradas, com certeza daqui a pouco volta. Tem certeza de que não sabe para onde ela foi? Quer dizer, diziam que eu estava escondendo meu filho. Então não há testemunhas, e as que existem não querem falar, porque se há testemunhas, normalmente elas são cúmplices dessa privação ilegal de liberdade, tortura, assassinato e posterior desaparecimento. Em muitos dos casos que acompanhamos no coletivo de forma prática, não temos dúvidas de quem foram os responsáveis, mas infelizmente também não temos provas. E o que é apresentado ou incluído nos inquéritos pode ser muito importante e fazer a diferença. Mas devido às omissões por parte das autoridades, não há responsáveis. Detidos. Na maioria dos casos que temos no coletivo, 99% impera na omissão e a impunidade. Em alguns outros casos, que são a minoria, já existem sentenças condenatórias para alguns detidos. Mas sob pressão da mídia, pressão da família, trabalho da família, e há pessoas que estão detidas, que são aproximadamente 5 casos de cada 100 que conhecemos, mas não falam, não dizem onde estão as vítimas. Então também não é que os casos estejam concluídos, porque eu falo isso no caso da minha companheira Maria Eugênia. A filha dela está desaparecida há 4 anos. E há uma pessoa condenada, acho que há 37 anos de prisão. Não lembro exatamente o tempo da pena, mas Maria Eugênia diz, ou seja, eu trocaria essa sentença pela minha filha. Porque às vezes nós, ou melhor dizendo, já a maioria das famílias já não procuramos tanto culpados. Queremos encontrá-las. Porque o desaparecimento de pessoas nos desgasta emocionalmente, mentalmente, economicamente, no trabalho, na família, adoece nossa alma, mas também vai adoecendo nosso corpo. O desaparecimento forçado de pessoas é uma morte lenta porque nos corrói dia e noite no pensamento. Todos os dias, a todo momento, ficamos pensando, onde está? Como está? Se está com frio? Precisa se cobrir? Se está com fome? Vão dar comida para ela? Ela vai conseguir ao menos beber água? E se estiverem torturando ele? E se ele já morreu? Ele ou ela estava sozinho ou sozinha? Ninguém pôde ajudá-los, ninguém teve misericórdia deles. Onde eles estão? Eu vou encontrá-los? Onde estão os restos deles? Então, as famílias falando sobre o desaparecimento, nos conformamos em encontrá-los. E como diz aquele meme por aí, encontrar culpados aí já é ganância dada ao sistema de corrupção, de cumplicidade que existe por parte das autoridades com o crime organizado. Foram sentimentos contraditórios, me disse um solidário, Miguel Ângelo Martins, Maria Luísa. É um momento agridoce, porque depois de 5 anos saber que meu filho, saber finalmente o que aconteceu, não é que eu me conforme e não é que isso me console. Mas já acabou na agonia, né? Dessas perguntas sem resposta de onde estão, como estão, está vivo ou morto? O que aconteceu com ele se também anda como pistoleiro matando e desaparecendo pessoas? Já acabou essa agonia. Essa paz me toca muito. Acima de tudo, não por saber que meu filho está morto, não por saber que meu filho foi torturado e assassinado.
e o fizeram desaparecer com a intenção de que eu nunca o encontrasse. Mas por saber que eles já não o têm em suas mãos, que já não podem mais machucá-lo, que agora ele está a salvo de toda a maldade que existe neste mundo. E por outro lado, pude entender aquilo que dizemos de forma tão repetida, que a esperança é a última que morre. Hoje posso te dizer como é essa sensação. Sentir saber que a esperança morria por último. Pois acabou-se a ilusão de voltar a ver meu filho, de voltar a abraçá-lo, de dizer a ele, eu pensava que quando meu filho voltasse, eu ia fazer uma grande festa e de terno, porque eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. E eu dizia, quando ele chegar, vou dar uma surra nele, aquele safado, né? Quer dizer, você vê toda a confusão que você causou? Mas eu já não tive o prazer de dar essa surra no meu filho, né? E aí fica na nostalgia, a dor e a tristeza que isso gera. Não vai embora só pelo fato de tê-lo encontrado, mesmo que sem vida. Não vai embora, isso fica. E eu acho que isso vai ficar para a vida toda. E acho que vou levar isso comigo quando eu não estiver mais aqui neste mundo. Faz 3 anos que recuperei meu filho. No dia 18 de fevereiro, fez 3 anos que recuperei meu filho. Mas tudo bem. Estou tranquila, estou em paz e me dói muito pensar que, enquanto eu pude recuperar, mesmo que fosse meu filho sem vida, naquele dia, Michelle Jimenez Toxley completava mais um ano de desaparecido. Então as datas ganham muito significado para nós e geram muitas emoções. Porque enquanto eu tinha pelo menos a nossa alegria de que o filho pródigo estava voltando para casa, minhas companheiras estavam comigo, me acompanhando. Mas com a alma vazia porque seu querido sobrinho ainda não tinha chegado em casa e, naquele dia, completava mais um ano de desaparecido. Estima-se que no México existam mais de 60 coletivos de busca por pessoas desaparecidas e o objetivo é unir forças até encontrar as vítimas. No coletivo Voz dos Desaparecidos em Puebla. Eles ajudam todas as famílias que entram em contato com eles, dando visibilidade através das redes sociais para as pessoas que estão desaparecidas. Também fazem buscas em campo, saindo às ruas para procurar por conta própria, colando e compartilhando boletins dos desaparecidos. Conversando com as pessoas para saber se as viram ou se tem alguma informação que possa ajudar. Procurando em barrancos, montes ou lixões e tendo que se expor aos perigos que possam existir nesses lugares. Mas bem com o propósito de saber onde estão seus familiares. Olha, de uma coisa eu posso te dizer. Marta, Heloína, Cristina, Susana nunca perderam a esperança de encontrar seus filhos, sua irmã, no caso da Susana, nunca perderam a esperança. E ter encontrado meu filho, acima de tudo, me deu esperança para continuar lutando, para não desistir quando, depois de sepultar meu filho, de ficar e continuar acompanhando minhas companheiras que me acompanharam, que depositaram sua confiança em mim e abraçaram meu coração. Embora elas também estivessem buscando, não hesitaram em chegar à voz dos desaparecidos e ficar para continuar lutando. Não só por seus próprios familiares, mas por todos. Porque encontramos muitos outros cujos familiares não estiveram no coletivo ou que estiveram e foram embora, depois de encontrar. É parte dessa vida também. Então, já perdi a esperança de encontrar meu filho com vida, mas permanece a esperança de poder encontrar os filhos das minhas companheiras. Meu nome é Susana Sedano Posadas. Bem, meu irmão José Maria é tímido, gosta de trabalhar, é muito trabalhador, sonhador, aventureiro. Ele gostava de se aventurar a fazer as coisas. Bem, nós não éramos assim de demonstrar carinho, sabe? Mas a família sempre esteve unida, morando na mesma casa, mas cada um no seu
Bom, ele era um bom filho, não dava muitos problemas e, como eu disse, ele gosta de trabalhar. 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Eles eram pequenos quando ele desapareceu. Bem, no começo era bom, mas eu acho que conforme eles foram tendo seus filhos. E isso às vezes sobrecarrega no trabalho, os filhos. Mas, bem, ele sempre trabalhou por eles, ele trabalhava em uma loja Electra. Bem, ele foi demitido no final de março e desapareceu no dia 2 de abril do ano de 2008. Aqui em Puebla, ele saiu de casa, saiu com a bicicleta, com a mochila dele. E então ele não voltou mais. E nunca mais tivemos notícias dele. É que ele falou com a minha irmã pela última vez. Bem, ele disse, cuide dos meus filhos para mim. Não sei se ele pensava em sair para procurar trabalho. Não sei se longe porque ele estava com a mochila e levava um pouco de roupa. E ele disse, cuide dos meus filhos para mim até eu voltar. E já quando foi por volta do dia 20, que foram a 20 de abril fazer a denúncia, mas dizem que não quiseram aceitá-la. Então Ela fez a denúncia. Como uma investigação preliminar. E eles entenderam como se ele tivesse abandonado o lar, mas na verdade eles não sabiam que ele tinha desaparecido. Ou seja, não investigaram. Eu acho que meu irmão não abandonaria seus filhos, porque ele amava muito os filhos dele. Quando me disseram que ele não aparecia, eu dizia para minha mãe, então procurem por ele, não deixem assim. E até eu investigava e já dava endereços para eles irem ver. Mas sim, foi difícil para minha mãe, porque Ela ficou depressiva, perdeu peso. Ela falou muito pouco, mas na vez que falou, disse que sentia que ia morrer. Mas graças a Deus ela ainda está viva. Mas minha mãe já está muito debilitada. Quando retomei a busca, que foi em outubro de 2018, já tinha passado bastante tempo. Mas eu acho que as autoridades também tiveram culpa por não terem feito seu trabalho a tempo de procurar. Decide contar para a família quais serão os próximos passos, né? Então, as buscas deles, eu acho que foram mais como de escritório, que mandam ofícios que eles chamam de ofícios de colaboração, mas só isso, não fazem nada além disso para investigar. Bem, uma vez eu pedi que entrevistassem a esposa, mas eles não quiseram, disseram que iam procurá-la, mas na verdade não entrevistaram ela. Bem, eu também falei com ela uma vez e disse, me ajude a encontrar meu irmão, porque queremos saber dele. E foi só isso. Ela disse que sim, mas não fez isso. Não sei se é porque ela já tem um novo parceiro, um novo filho. No começo eu realmente fiquei triste. E uma vez escreveu atrás de uma fotografia que sentia saudades dele, que o amava muito e que queria que ele voltasse. Mas ao mesmo tempo estava brava. Também. Ela pensava que meu irmão foi embora e a deixou, mas eu acho que não foi assim. Eu acho que naquela época já existiam câmeras, ou talvez revisar as câmeras, porque ela não levava celular. Meu irmão não saiu sem documentos. Ele não levou a identidade dele. Ela não levava como documentos, ele deixou tudo lá. Bem, eu conheço o coletivo. Voz dos Desaparecidos, sim.
outubro de 2018. Foi em uma manifestação que fizeram do lado de fora da promotoria e convocaram para se manifestar se tivessem um familiar desaparecido. E eu no começo não tinha coragem, porque minhas buscas sempre foram também pelas redes sociais. Desde que surgiu o Facebook e tudo isso, foi assim que começou minha busca. Então eu decidi procurar. E lá eles me acolheram, me disseram que iam me apoiar. Bem, foi como uma nova família para mim, porque ela também estava procurando pelo filho dela. Queríamos nos apoiar, pois não iam, quer dizer, não nos prometiam que iam encontrar o meu familiar. Mas só de nos dizerem que, assim, vendo vários de nós, a promotoria iria agir e nós pressionando eles. E sim, mudaram algumas coisas na forma como nos atendiam, mas o caso continua sem avançar. Eles colocam obstáculos que às vezes a gente procura. Bem, eu vou continuar no coletivo porque eu me sinto à vontade e... Bem, nós nos acompanhamos. Bem, a gente, como familiar de pessoas desaparecidas, isso nos afeta emocionalmente, fisicamente e psicologicamente. Eu tive que fazer tratamento médico para conseguir lidar com isso, porque sim, é difícil. Esse problema do desaparecimento continua crescendo cada vez mais. E, bem, se nós podemos contribuir um pouquinho como coletivo, como companheiros, isso nos dá ânimo para continuar. Então choramos juntas, rimos juntas, brincamos e acontece com a gente igual aquele meme do sapo, né? Que às vezes acordamos com vontade de pegar um caminho, ir embora e não voltar, mas depois de 2 dias isso passa. Então a gente sempre faz alguma piadinha que nos faz rir e nos tira do buraco da tristeza e do desânimo. De repente, porque às vezes isso realmente nos angustia, mas eu dizia para vocês e depois compartilhei com meu companheiro de vida. Em algum momento eu dizia para ele, é que eu já não sei se acredito em Deus. Acho que já perdi a fé e a esperança em Deus. E ele me dizia, tudo bem, só é importante que você não perca a esperança e a fé em si mesma. Você pode não acreditar em Deus, tudo bem, mas não deixe de acreditar em si mesma. E é isso que compartilho com minhas companheiras. E além disso, todas são muito fortes. Então, é o que eu te dizia, que com o que trabalhamos como coletivo, não fazemos isso apenas pelos nossos familiares, todas essas instituições e conquistas que alcançamos, de maneira particular, para mim já não me beneficiaram em nada. Para minhas companheiras, pelo tempo em que tudo isso foi alcançado e depois do desaparecimento de seus próprios familiares, também já não beneficiou em nada para elas. Mas o que eu realmente acredito, que o que há em comum é o grande coração que elas têm. São pessoas, uma grande misericórdia em seu coração. E elas trabalham não só pelos seus, trabalham pelos outros. Sabe, Susana, no ano passado, Liz ajudou a identificar 2 pessoas cujos familiares nem sequer conhecemos e elas os identificaram. Trabalho que elas fizeram enquanto nós encontrávamos outro em uma cova clandestina. E elas não fazem parte do coletivo, então é isso que caracteriza o que eu considero que temos em comum, trabalhar pelo bem comum. Independentemente de que se isso vai nos trazer algo, se vai nos dar algo em particular ou nos nossos casos em particular. Em particular, sempre temos a satisfação, a paz de ser útil, né? De que nossa vida seja útil para
outros. O caminho que precisam percorrer em busca desse familiar desaparecido é uma angústia indefinida de saber o que foi que aconteceu com ele. E como se isso não bastasse, ainda tem que lidar com os fracos esforços das autoridades para avançar nos casos, o que faz com que a dor seja ainda maior por não saber se estão vivos ou se estão sofrendo. A mudança que acontece na vida de uma pessoa com um familiar desaparecido faz com que ela desista e abandone tudo para se dedicar unicamente a buscar seu ente querido. Porque se eles não fizerem isso, então quem mais vai fazer? As autoridades não. A busca se torna então um processo de desgaste emocional, e isso graças ao apoio dos coletivos. Os familiares sabem que não estão sozinhos e não perdem a esperança de que algum dia encontrem seu familiar. Acho que sim, já se conseguiu muito falando materialmente. Eu comentava há pouco que esta promotoria começou com 3 agentes do Ministério Público. Hoje já são pelo menos 20. Agora eles já têm sua própria agência de investigação ou seu próprio grupo de investigação, coisa que não existia antes, e já sabem mais. Já aprenderam, já estragaram nossos casos, então já aprenderam. E hoje posso dizer que, embora ainda falte mais vontade por parte das autoridades, bem, nós continuamos aqui para seguir impulsionando, pressionando para que as coisas vão acontecendo. A ideia de que sim, eles têm que fazer o trabalho deles, que nós não recebemos um centavo, mas eles vivem disso e por amor ao trabalho deles, por amor à família deles, devem estar comprometidos com aquilo para o qual foram contratados. Então, ainda temos dificuldade em sensibilizá-los. É isso que falta, mas materialmente eles já poderiam fazer a diferença. E já sabem, já aprenderam muito, dizia tristemente. Já estragaram nossos casos, mas agora, em muitos casos, já vemos bons resultados. Ou seja, nem tudo é sombrio, né? Há pontos positivos que nos motivam a continuar lutando. Acho que as famílias não cometem erros. Os erros são cometidos pelas autoridades. Dizer que eu cometi erro seria assumir a responsabilidade por um fardo que não é meu. Pensar que Heloína, Marta, Suzana, Cristina e todas as outras cometeram erros é delegar a elas uma responsabilidade que não é delas. Então acho que as famílias não erram se não cometem erros. Mas o que eu realmente recomendaria às famílias é que não deixem de insistir no sexto sentido. Nesse instinto e na primeira linha, que a intuição de vocês apontou desde o começo, porque não erramos, porque vocês estão certas. E só insisto em mais uma coisa, eu diria para vocês, não confiem tudo o que quiserem dizer às autoridades, que seja por escrito. Nada de falar, porque as palavras o vento leva embora. Que exijam, porque as vítimas, em termos jurídicos, só temos direitos. Temos o direito de ser atendidas, de sermos respeitadas, de sermos tratadas com dignidade. Temos o direito de participar da investigação, da busca, se quisermos, mas não é nossa obrigação. E então não permitir que as autoridades deleguem esse trabalho para nós, porque eles recebem para isso, nós não. Nós buscamos por amor, porque é claro que queremos encontrar e encontramos. Mas que não permitam que sejam maltratados, que não permitam que criminalizem e revitimizem seus desaparecidos. O Estado mexicano tem a obrigação de garantir nossa segurança, tem a obrigação de eliminar e combater tudo aquilo que nos coloque em risco. E então não esqueçamos disso, que nós temos que exigir. Podemos colaborar, claro, agir com verdade também, isso é importante. Sim, mas essa verdade às vezes pode ser desconfortável. Não importa, porque os desaparecidos são vítimas e devem ser procurados como vítimas, independentemente das circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento. As companheiras que também estão lutando, e as que você vê aqui, as que você não pôde ver, todas as famílias, Heloína, Cristina, Marta, Suzana. Meu nome é Marta Domingues Pérez, tenho 58 anos e estou procurando meu filho Carlos René Rojas Domingues.
Bem, como ele foi meu primeiro filho, então, obviamente, eu digo para meus filhos que ele foi meu primeiro amor, minha primeira experiência como mãe. Ele foi uma criança muito tranquila, muito educado. Bem, ele foi crescendo nos seus primeiros aninhos. Quando ele tinha mais ou menos uns 11 ou 12 anos, começou a vender. Ele foi muito trabalhador desde pequeno, vendia pão em um triciclo, ajudava um padeiro. E depois ele ia para a feira, para o mercado, para ajudar a carregar coisas na feira à tarde. Ele era muito bom, dava para ver que gostava muito de trabalhar desde pequeno, também por causa da necessidade que havia em casa. Ele saía, vendeu picolés, mas já quando tinha uns 13, 14 anos, começou a sair para trabalhar fora. De vender sandálias artesanais, lá no povoado fazem sandálias. Então ele foi como trabalhador e assim começou a conhecer várias partes da cidade do México, porque ele saía para esse trabalho. Quando ele vinha, obviamente ainda era, naquela época ele era um adolescente que me obedecia, que estava bem, não quer dizer que agora ele não me obedecia, mas aí quando ele foi crescendo, obviamente, ele começou a sair mais e às vezes ele acabou formando a própria família dele, a vida dele com a parceira dele. Depois ele se casou, teve 3 filhos, mas não se entendeu com a minha nora e eles se separaram. Ele, agora já adulto, morava comigo e bem, ele já tinha o próprio negócio. Ele não tinha caminhonete. Quando ele saía para trabalhar, tinha que ir pegando várias conduções, então levava a sua mercadoria. Mas o lugar que ele mais gostava de ir era Tepic Nayarit, era o seu lugar favorito. Ele sempre me dizia sorrindo, dizia: mamãe, acho que nasci lá, porque nós somos originários de Michoacán. Bom, ele nasceu no México e então cresceu aqui em Puebla. Então ele me dizia: mamãe, acho que sou de Tepic. Nasci lá porque ele gostava muito desse lugar. Ele vinha com muito entusiasmo me dizendo: eu gosto muito de Tepic Nayarit. Mamãe, eu gosto. Não sei, eu amo Tepic Nayarit. Então os trabalhos e as saídas dele eram para lá. Quando ele vinha aqui para ficar, viajava para Tepic Nayarit, ficava 2, 3 meses. Depois vinha para cá e ficava 1 mês, 2 meses. Do mesmo jeito, porque ele tinha os filhos e estava sempre cuidando deles, mesmo não estando mais com sua parceira. Bem, com a esposa dele, porque ela é a esposa dele. Então, ele vinha, passava tempo com as crianças, cuidava delas e depois voltava a viajar para Tepic. Então, um dia ele simplesmente não voltou mais. Naquela época, eu sou uma mulher muito alegre, eu faço amizade rapidamente com as pessoas. Bem, minha vida mudou completamente. Eu tentava não sair porque me incomodava que me perguntassem sobre Carlos. Me incomodava até quando me diziam: Dona Marta, estou com você? Ou me incomodava quando me perguntavam: já encontrou o Carlos? Essa era a minha chateação. Eu não queria dar explicações. E como já disse, eu vendo na frente de uma escola, quando começaram as aulas, meus filhos iam fazer as compras para mim. Eu não queria sair nem ver as pessoas. Porque por curiosidade, por morbidez, pelo motivo que você quiser. Sempre perguntavam. E meu sorriso se apagou. Aquele sorriso que eu tinha se apagou. Houve um tempo em que eu disse aos meus filhos: não quero que me falem de Carlos. Em casa, quando mencionávamos Carlos, era para chorar. Eu como mãe, meus filhos também.
Houve um tempo em que já não se falava de Carlos para evitar a dor, a tristeza. Mas o tempo passou de novo e alguém me disse que um dos meus irmãos, eu continuava procurando por ele. Voltei a ir para Guadalajara sem encontrar respostas, voltei à delegacia e tudo o que me diziam era sempre a mesma coisa. Estamos investigando, estamos vendo, mas nunca me deram fatos, nunca me deram... Aqui está, senhora, veja, jamais. As investigações que eles têm são porque fomos nós que encontramos. Depois daquela última busca que eu fiz, saindo do Instituto Médico Legal já não, gritando o nome de Carlos e dizendo, me diz, onde mais eu te procuro? Já não sei onde, o que fazer, caminho, as mesmas ruas sempre me dizem a mesma coisa, o que eu faço? Encontro o coletivo Famílias Unidas pelos Nossos Desaparecidos de Jalisco. Quando começo a conversar com a senhora Guadalupe Aguilar, logo senti que aquele peso que eu carregava nas costas sumiu. Senti que, na verdade, eu já não estava mais sozinha, que agora eu podia caminhar com elas, porque cada uma delas também carregava a dor de um filho ou uma filha desaparecida. Quando eu cheguei em casa, depois de conversar com elas, naquela noite eu viajei para Puebla. Como era o meu rosto, que quando eu cheguei, meus filhos, já não me lembro nem dos meus filhos, ela me perguntou, mamãe, já encontrou o Carlos? Tem notícias boas do Carlos? Eu digo, não, mamãe, é que a gente te vê diferente. Vemos no seu rosto, já não vemos mais aquela tristeza. Eu digo para ela, é que eu encontrei um coletivo que vai me ajudar, mas eu sorrindo, eu alegre, encontrei um coletivo que vai me ajudar a procurar o Carlos. E ela diz, sério, mãe? Eu digo, sim. E já nessa mesma semana eles me ligaram. Eles entram em contato comigo. Maria Luísa, que é a fundadora do coletivo A Voz dos Desaparecidos. E desde então eu não estive mais sozinha. Eu tenho 2 anos em setembro, outubro, novembro. Tenho 2 anos e 3 meses no coletivo Fundo Especial de Defesa dos Direitos Humanos de Pessoas Desaparecidas e no coletivo Voz dos Desaparecidos. Posso te dizer que a dor é a mesma, porque a dor não passa, a dor continua aqui. Mas agora já não estou mais sozinha. Já realmente não estou sozinha. E a prova disso é que estou aqui. Eu gostaria de pedir a quem quer que tenha a informação, que possa ver e saber o que pode ter acontecido. A José Maria Sedano Posadas, a Adalberto Galhardo Nopal, a Carlos René, ao Daniel, ao filho da Cristina, ao Brian, o filho da Lupita, que nos ajudem com as informações. Já não buscamos culpados, só queremos encontrá-los. E se alguma mãe que soubesse que seus filhos são responsáveis por um desaparecimento, nos diga onde estão os desaparecidos. Vocês podem nos contatar nas nossas redes sociais de forma anônima, podem nos ajudar com um croquis, com uma pista que possamos seguir para encontrá-los. E isso não vai comprometer vocês em nada, porque uma coisa que fazemos é proteger a identidade de quem nos ajuda, porque o que queremos é encontrar. E se tivermos que negociar justiça por paz e tranquilidade, nós fazemos isso? Bom, é que eu digo isso para ele todos os dias. Eu não deixo de falar com meu filho todos os dias. Só queria dizer para ele que tento viver minha vida de maneira digna. Em homenagem a ele. Ao meu filho amava viver. Ele gostava de viver. E então eu acho que ele me dá essa resistência e força, né? Não perder o ânimo e às vezes a alegria de viver, apreciar, valorizar e agradecer pela vida que eu tenho e que tiraram dele.
Não é justiça se temos que mendigar por ela. Não é justiça se temos que exigir em uma marcha, em uma manifestação, em um protesto. Não é justiça. Eu gostaria de saber o que tem essas cadeiras nas quais eles se sentam quando viram funcionários. O que tem essas cadeiras que tiram deles o senso de humanidade? O que tem essas cadeiras que fazem com que desapareçam? Nossos familiares desapareceram fisicamente falando. Mas essas pessoas que são funcionárias públicas, que têm em suas mãos o poder de fazer a diferença, também desapareceram para elas. Sua essência, seu amor pela vida, sua gratidão pela vida, por seus entes amados, por seus entes queridos. Mas ao saírem daquela cadeira, elas ficam mais vulneráveis do que nós. E que nós também sentimos compaixão por eles. De verdade, eu tenho pena deles. Porque eu não gostaria de ter a alma tão vazia como deixaram a deles. Sim, nós já tivemos assentados, claro que sim. Algumas das minhas companheiras sofreram sequestros, ameaças, assédio. Já sabotaram a mim. Os pneus do carro, a fechadura da porta, como se eu estivesse me opondo, né? Recebemos ameaças ao número do coletivo, mas também ao meu número de telefone. Estamos expostas. Mas eu dizia algo. Quando desapareceram com meu filho, quando desapareceram com nossos familiares, também tiraram nosso medo. E então, eu realmente acredito que nesta vida a gente tem que se arriscar vivendo. Então não devemos deixar de viver, nem ficar paralisadas pelo medo. E cuidar da gente. Claro também, não é tipo, bom, querem se livrar de mim, então vou facilitar as coisas. Não, também precisamos aprender a nos cuidar. Um ponto em comum entre este e outros crimes é a impunidade, a falta de investigação, a ineficiência nos procedimentos e a ausência total de busca por punição ao responsável pelo crime. Essa incapacidade do país se manifesta na falta de reconhecimento das vítimas, de seus direitos e, consequentemente, de justiça para todas as famílias afetadas. E é assim com o coletivo ao qual Maria Luísa pertence e outros que existem pelo país. Exigem, por meio de manifestações pacíficas, criar mais leis e melhorar os protocolos para a busca de pessoas desaparecidas. A luta, então, de Maria Luísa não terminou, apesar de ter encontrado seu filho sem vida. Ela continua envolvida nesse problema para fazer as autoridades entenderem que precisam fazer seu trabalho. Ela, como uma boa líder, apoia por as famílias que procuram o coletivo porque tem esperança de que possam encontrar todas as vítimas de desaparecimento forçado. As mães, as famílias, as tias, irmãs, avós, buscadoras das vítimas de desaparecimento forçado em Puebla. Continuam aqui porque continuam tendo esperança e fé, porque há quem nos ajude a fortalecê-las. Que vale a pena a luta que em algum momento, algum dia, vamos conseguir encontrá-las. Bem, para começar, nos preparamos com muitos dias de antecedência, identificamos o lugar para onde vamos. E isso, por que esses lugares? Porque são lugares que de alguma forma despertam nosso interesse, porque são lugares onde muitos corpos foram encontrados, porque são lugares que vão nos mostrando pistas. Nas pastas de investigação dos casos do coletivo, porque são lugares para onde recebemos informações anônimas, que procuremos ali. E bom, então nós nos preparamos, fazemos nossas investidas, analisamos como está o terreno, as condições físicas que são necessárias para estar nesse terreno. Temos companheiras que não podem se arriscar por causa da idade ou porque têm cirurgias nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos. Porque se sofrem de pressão alta ou diabetes, também não podemos arriscar, porque isso também coloca a busca em risco. Então, levamos em conta todos esses fatores, desde levar um kit de primeiros socorros, mas também não sair sem tomar café da manhã, levar nosso próprio lanche, e uma equipe que fique nos monitorando, manter a comunicação o tempo todo. E essas buscas normalmente nós não as tornamos públicas previamente e, de repente, compartilhamos, mas só depois que já as realizamos.
Então também é importante, nem tudo o que fazemos nós divulgamos publicamente por segurança, por cuidado de todos. Que nos digam onde estão nossos familiares, que nos digam. Normalmente todo mundo percebe se há uma casa de segurança ao lado, no apartamento de cima, no prédio ao lado. Se chegam veículos fora do normal, nesse contexto, nesse espaço, nesse bairro, nessa direção, se há locais de distribuição de drogas, tudo isso nos ajuda. Não para investigar e levá-los às autoridades, mas porque esses são pontos de interesse para poder fazer buscas. Normalmente, esses lugares estão associados a enterros clandestinos. E bom, qualquer informação que vocês possam nos fornecer, por mais inútil que pareça para vocês, para nós sempre terá um sentido e dessa forma vocês podem nos ajudar. Normalmente, o que mais precisamos é de combustível. Já recebemos muitas doações de materiais, pás, picaretas, vergalhões. Agora, no que mais precisamos quando vamos para as buscas são bebidas. Hidratantes. E para combustível, que normalmente é o que sai mais caro para a gente. E então, para poder fazer isso, se a gente for procurar, por exemplo, a gente se vê por 4 dias, a gente tem que levar nosso fogareiro, nosso carvão, nossa lenha, nossas coisas. Para também preparar nossa comida. Sim, talvez barracas para dormir. Ou talvez sacos de dormir. Este é um presente que a Ana Pandal nos deu. Ela é uma estudante, se aproximou de nós de forma solidária e ela borda e faz tricô junto com a mãe dela. Então essa é uma buscadora, parece, não sei se dá para ver, mas aqui ela bordou sua pá. Normalmente nós levamos nossas lonas com nossos slogans e neste caso é um presente para Susana, para José Maria Sedano, Posadas. E então sempre o lema é até encontrá-los, porque esse é o objetivo na vida de uma buscadora, até encontrá-los. Esses são nossos folhetos, não que distribuímos quando vamos às marchas, quando vamos às comunidades. Também trabalhamos com prevenção em comunidades e escolas, divulgando do que se trata o desaparecimento de pessoas. E como podemos prevenir para que nossas crianças e adolescentes, nossos jovens, não sejam vítimas do desaparecimento de pessoas? E bom, aqui está. Nossas redes de contato para que toda informação que vocês possam nos fornecer chegue até nós de forma anônima. Mas também, se precisarem de uma orientação, também podemos fornecê-la para vocês. Se precisarem entrar em contato conosco para que possamos ir dar palestras sobre prevenção, divulgação de direitos humanos em escolas, em comunidades, também podemos fazer isso. Desejamos de coração que hoje não haja mais nenhum desaparecido. O desaparecimento de pessoas é a pior pandemia, o pior câncer que pode acontecer à nossa humanidade, que nos ajude a combatê-la, que cuidem de seus filhos nas redes sociais. Os contatos nas redes sociais dos nossos filhos e adolescentes não são amigos. Eu já perguntei nas escolas quantos contatos vocês têm, e alguém me diz, eu tenho 3.000 contatos. E se hoje você tivesse uma emergência, quantos deles viriam te ajudar? 2, 3, 5... Então é muito importante, mas além disso é importante que a gente se informe. Eu digo para vocês, nas escolas, vamos às universidades que não são do curso de Direito e as pessoas não sabem quais são seus direitos. Então, por cultura, vamos ler. Tem um livrinho que está por aí, muito conhecido sempre entre os advogados. A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Leiam os primeiros 20 artigos. São os nossos direitos humanos. Ali estão principalmente os nossos direitos. Então, uma sociedade informada sempre terá mais ferramentas para se cuidar, para prevenir e para exigir e saber o que exigir. Hoje eu já entendi o que é um coletivo. Quando na época ainda eu achava inútil e não queria um coletivo, hoje eu já entendi o coletivo. Eu gostaria de dizer a vocês do fundo do meu coração que o coletivo existe para encontrar os desaparecidos. O coletivo serve para nos acompanharmos na busca,
para não morrermos em vida de vez, e ao mesmo tempo conseguimos coisas maravilhosas, encontramos nossos desaparecidos. Hoje eu entendo o quanto o coletivo é bom também depois de tantos anos de busca sem encontrar. E se encontramos sem vida, os atos de memória se tornam importantes. Então também já fazemos isso, também foi com a colaboração de projetos que nos ajudaram a fazer murais que são atos de memória, mas também já temos. Livros pela Memória está tecendo memórias, que foi feito em colaboração com o Instituto de Direitos Humanos Ignacio Yacuria, da Universidade Ibero-Puebla. Mas também temos um livro de cartas contra o esquecimento com uma organização pelo Auxolo. Então, elas também estão nas redes sociais, vocês podem ler, podem conhecer as mães e um favor. Quando nos virem nas marchas, desculpem por às vezes atrapalharmos o caminho de vocês. Não é porque não temos nada para fazer em casa, é porque estamos procurando, mas também estamos lutando. Para que, se você tem seu filho em casa, ele volte todos os dias em segurança. E bem para sua casa, para que não haja mais desaparecidos. Então, sejam empáticos e não façam julgamentos prévios. Nós não escolhemos esse estilo de vida que ele nos foi imposto e o enfrentamos com muita coragem. E queremos, desejamos que a sociedade se una a nós dessa forma. Lembre-se que esses vídeos são postados às segundas e quartas-feiras no canal principal de Pepe Mistério. E se você tiver algum caso que gostaria de expor, seja você mãe, pessoa que busca ou que tenha sido vítima de algum crime, você pode me contatar pelo e-mail apepemistério.com.mx ou então me escreva pelo Facebook. Você me encontra como Pepe Mistério e também estou no Instagram, onde você me encontra como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério. Documentários.